Bom dia, tudo bem? Bom, gente, outro dia eu enviei um texto do colega Jairo Lessa que tinha por título o nome Nota de Falecimento. Esse texto é uma análise crítica dos nossos rumos sindicais. Eu recebi muitas respostas positivas e eu acredito que o Jairo também tenha recebido. Das inúmeras respostas positivas, apenas uma destoou das demais. Mas tudo bem, isso aí faz parte da democracia. Nessas respostas, alguns colegas, eles afirmaram coisas do tipo que saudades do meu sindicato quando ele era o sindicato de categoria, né? Outras do tipo quando é que vão nos dar o que nos prometeram nessa última assembleia, quando é que nos vão dar tudo. Outra pergunta foi mais ou menos, quando é que vão reformar o estatuto. Bom, eu vou tentar tratar desses três assuntos, falar um pouquinho sobre esses três assuntos e algumas outras coisas. Eu lanço mão desses recursos no vídeo porque nas assembleias, geralmente, a gente não tem tempo, o tempo é limitado, alguns colegas estão de sangue quente, outros colegas discursam e inflamam, né, com um discurso bastante eloquente da categoria. Então existe uma série de coisas que nos impedem de ter um maior detalhamento que nós precisaríamos ter dos assuntos para poder debatê-los com mais tranquilidade nas assembleias. Alguns colegas, eles já começam a contextualizar a nossa situação no tempo, nos fatos e na própria legislação. Para isso, nada melhor do que a gente fazer uma retrospectiva, né? Quem não conhece o seu passado provavelmente não tem boas perspectivas de um futuro interessante. Os mais antigos, eles vão lembrar de algumas coisas agora e os mais novos, que não sabem, vão saber. Sem levar em conta se o contexto era bom ou se era ruim, mas apenas tentando contextualizar a coisa, há bem pouco tempo atrás nós tínhamos uma situação interessante. No geral, esse contexto era favorável. Os nossos contra-cheques eram rodados aqui na Codeplan, no Distrito Federal, né? Aquele velho governador tinha uma aproximação muito grande com os policiais. O chefe de polícia era, se nós podemos dizer assim, da cozinha daquele governador, da cozinha da casa daquele governador, né? Tanto a proximidade era tão forte que num determinado momento o chefe de polícia ele teve status de secretário de Estado. A Polícia Civil do Distrito Federal ela teve durante muito tempo vinculada ao gabinete do governador e não à Secretaria de Segurança. Nós tínhamos um presidente de sindicato, o Fábio, que era bem relacionado tanto com o diretor da Polícia Civil como com o governador, era um bom sindicalista. Naquela época nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal, nós não tínhamos algumas outras legislações que hoje nos amarram, e uma delas eu posso citar, né, é a atual forma de remuneração por meio de subsídio. Aquele velho governador, quando ele dizia que ia fazer algo, bom, pelo menos por nós, ele fazia. O contexto era interessante porque politicamente e legalmente ele podia fazer certas coisas que hoje nós já não tem como. Tanto é fato de que quando ele disse que ia pagar a GOE com verbas, né, do Distrito Federal, ele pagou em contra-cheque complementar, mandou rodar e pagou e pronto, e acabou. Depois de algum tempo, nós tivemos a edição da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? E também tivemos, algum tempo depois, também a implementação do Fundo Constitucional, a partir de 2002. O Fundo Constitucional ele destinou valores repassados da União para o GDF, a fim da manutenção da segurança pública e outros segmentos. Eu não sei bem como, mas a partir de então, depois da implementação do Fundo Constitucional, nós entramos numa ciranda interessante. Todo ano, o reajuste do Fundo Constitucional era religiosamente repassado para a gente. Bom, desde então a coisa funcionou mais ou menos desse jeito. O Fábio, um bom sindicalista, o chefe de polícia, bem relacionado com o governador, e o governador tinha uma dívida de gratidão com os policiais civis. Bom, assim nós fomos vivendo até meados de 2006, quando algumas leis já estavam postas e outras começaram a tomar, outras situações começaram a tomar contornos de mudanças estruturais. Nesse momento é que eu vejo que alguns de nós acredito que não perceberam os sinais dos tempos. Uma das primeiras e fundamentais mudanças foi a retirada da confecção dos nossos contra-cheques daqui do âmbito do Distrito Federal. Foi levado para o CIAPNET, que é do Ministério do Planejamento. É bom observar que atualmente nenhum governador poderia fazer o que foi feito anos atrás. Esse papo de que o governador pode nos dar o que ele bem quer, quando ele quiser, porque ele é o gestor do Fundo Constitucional, isso é balela. Hoje o contexto mudou e não adianta ficar tentando usar as ferramentas que nós usamos no passado. Nós temos que evoluir, temos que melhorar.
Depois da saída do Fábio, a condução do sindicato ela ficou mais ou menos assim. O Fábio deixou um sindicato, talvez por conta do contexto em que a gente vivia, como que um ônibus em linha reta, num asfalto sem buracos, engatado de quinta e com o carro no automático. Estava indo, tranquilo. Todo ano o índice do Fundo Constitucional nos era repassado. E assim a coisa fluiu até meados de 2006, quando os atuais e legítimos representantes já haviam se sentado no banco do ônibus, né, desse nosso carro, e pouco tempo depois eles tiveram necessidade de manobrar, fazer as primeiras manobras com esse carro, afinal curvas, buracos começavam a surgir. Naquele momento começaram os problemas. Em 2006 nós fomos levados pelos novos legítimos representantes a correr atrás do reajuste do Fundo Constitucional. Nós fizemos greves, mais greves, e no último dia, para a inclusão dos valores no orçamento de 2007, todos nós fomos tomados de surpresa, numa assembleia em frente ao Congresso Nacional, porque tomamos conhecimento que a partir daquele momento nós seríamos remunerados por meio de subsídio. Todos, inclusive os legítimos representantes, foram pegos de surpresa, pois ninguém sabia de nada. Mas de qualquer forma, os legítimos representantes fizeram tudo para transformar aquela novidade, esquisita até certo ponto, em uma vitória. Afinal de contas, na média, o reajuste do subsídio foi bem maior do que era o reajuste do Fundo Constitucional que a gente estava correndo atrás. Apesar da aparência benéfica inicial do subsídio, ele nos tirou de uma vez só gratificações, chefias incorporadas, horas extras, adicionais noturnos, anuênios e etc. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas só o tempo foi mostrar o quanto foi nefasto toda a retirada desses benefícios. E se isso não for suficiente, por pura falta de habilidade, ainda fomos levados como gado ao matador numa outra greve. E por quê? Agora não iríamos mais aceitar a tabela negociada pela Polícia Federal. Eu não sei de onde aqui os nossos legítimos representantes trouxeram pra gente, não sei quem criou, se foi eles ou foi outra pessoa, a tabela linear. E o grito de ordem era: não vamos aceitar a tabela negociada pela Polícia Federal, porque o governador do GDF tem autonomia sobre o Fundo Constitucional, ele pode dar aumento, blá, blá, blá. Bom, esse era o brado dos legítimos representantes, que a esta altura já davam mostra de talvez não ter muita habilidade na condução do carro. Aquele discurso de que havia quebra do pacto federativo, as frases bonitas que sempre vinham do carro de som. E o que aconteceu? Nós fizemos greve. E qual foi a consequência? Ficamos parados enquanto a medida provisória da Polícia Federal foi editada antes da nossa. Afinal de contas nós estávamos em greve. Nós perdemos pelo menos uns 2 meses de reajuste, porque nossa medida provisória ficou parada enquanto nós brigávamos pela tal tabela linear, capitaneada, lógico, pelos nossos legítimos representantes. E no final, a tabela da Polícia Federal, ela nos foi empurrada a goela abaixo do jeitinho que saiu lá, saiu aqui sem conversa, né? Só que com um atraso, pois, afinal de contas, nossos líderes juravam de pé juntos que nós íamos receber a tal tabela linear, né? Enfim. Depois disso, nós ficamos amarrados, 2007, 2008, 2009, quando saiu aquela última valorzinho de menos de 3% em fevereiro de 2009. Aí nossos legítimos representantes, em 2009, resolveram manobrar o carro de novo. Justamente na época em que o reino daquele ex-governador estava desmoronando. Vamos fazer greve, ô Arruda, vamos fazer greve e tal, o governador tem autonomia sobre o Fundo Constitucional, voltou o discurso furado da autonomia sobre o Fundo Constitucional. E o pior não é isso, o pior é que existem colegas aqui no nosso meio que acreditam nessa lorota, né? Ou então fingem acreditar por algum interesse. E aí começou a via cruzes novamente. Aquele ex-governador Arruda não deu conta de se segurar nem a ele mesmo no cargo. Alguém acha que ele estava preocupado com a gente? Né? Não demorou muito, o cara foi preso, aí veio o vice, aquele que na primeira batida de pé ele saiu correndo, né? Aí depois chegou o primeiro governador tampão, o Wilson Lima. Vamos fazer greve, gente, e tal, vai mensagem, vem mensagem, vai mensagem, vem mensagem para o governo federal. E nada, só desmoralização da categoria. A essa altura, muitos de nós já estávamos querendo, assim, sabe, abandonar o ônibus. Só desgaste e desmoralização para os policiais civis e a troco de quê? Bom, depois veio o governador eleito pela Câmara, o Rosso. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. Aí foi que não aconteceu nada. Mesmo assim, fizemos greve. Na verdade, na minha opinião, os legítimos representantes eles queriam se manter em evidência e jogar a culpa nos governos fracassados que aí estavam, porque eles não iam conseguir nada mesmo. Assim eles poderiam dizer, os legítimos representantes, que estavam fazendo seu papel de sindicalista e jogar a culpa naquelas onças mortas que realmente não iam dar conta de nada. Nós
podemos dizer, nós fizemos nossa parte, os governadores é que nos traíram. Bom, se você não se lembra, nós estávamos chegando perto das eleições distritais de 2010. Nós passamos o segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010, todo em movimento. Depois de muito desgaste, muitos de nós já estávamos de saco cheio, né, com tanta condução, não sei se muito bem conduzida a situação do movimento, mas mesmo assim os legítimos representantes continuaram, enquanto nós estávamos na linha de frente, sofrendo e continuamos sofrendo as pressões da administração, do Ministério Público, do Judiciário, da sociedade, da imprensa, enfim. E depois de muita dor de cabeça, de perda de tempo e desmoralização, como você fala, e desgaste, os nossos legítimos representantes estavam em evidência. E aí, pela primeira vez, eles conduziram o ônibus, o nosso carro, para o lugar correto, né, para a esplanada dos ministérios, para a área federal. Nós fomos fazer algumas manifestações em frente ao Ministério do Planejamento, mas mesmo assim não conseguimos nada. Bom, mas era véspera de eleições distritais, eu não sei se você lembra, as eleições distritais de 2010. Né? Então, uma outra greve, um outro movimento era muito oportuna para manter os legítimos representantes em evidência. Alguém se recorda como terminou a última assembleia em frente ao Ministério do Planejamento antes das eleições de 2010? Eu lembro. Assim que passaram as eleições, o discurso era esse: assim que passarem as eleições, nós vamos retomar os movimentos, a greve não está sendo finalizada, ela não está sendo interrompida, mas apenas suspensa, nós seremos intransigentes em nossas cobranças. Né? E o que aconteceu após as eleições distritais? Os legítimos representantes, na minha opinião, ficaram tão entorpecidos que talvez eles tenham esquecido, inclusive, de retomar o movimento grevista. Mas não, eles não esqueceram. Eles lembraram sim, eu é que tinha esquecido. Mas os legítimos representantes só lembraram de retomar o movimento aí já nas vésperas das eleições sindicais de 2011. Né? Mas mesmo assim, nós fomos convencidos de ir à greve. Né? Afinal de contas, os nossos legítimos representantes, os pilotos, né, eles sabiam o caminho das pedras e nos levariam ao paraíso. Bom, mas espera aí, um movimento no meio das eleições sindicais, muita gente ficou pensando, e agora, o que nós vamos fazer? Nós deixamos esses legítimos representantes aí na direção ou trocamos os motoristas? Aí o medo do desconhecido e do novo, que é natural no ser humano, falou mais alto, não é? E ainda mais que os legítimos representantes eles ficavam o tempo todo gritando no ouvido dos passageiros, né, do nosso colega: não podemos trocar os legítimos representantes, os que desejam liderar são aventureiros, incompetentes e oportunistas. Né? Esses são os argumentos que os legítimos representantes sempre usam e dirigem a qualquer um que queira se candidatar a liderar essa categoria, inclusive você. É só você tentar. Pois bem, assim que passou as eleições do sindicato, a greve acabou, né? Todos podem se acomodar nas suas cadeirinhas e voltar à sua vidinha, pois tudo já está sob controle. Bom, mas qual era o objetivo da greve? Você sabe? Eu sei. Ganhar a eleição. Depois dessa pequena retrospectiva, vamos voltar aos nossos dias atuais, né, e nos perguntar: o que é que nós tivemos de conquistas nesses últimos anos, que não tenha sido consequência de definição, mudança lá no governo federal? Recentemente, nós estivemos em greve novamente. O discurso de que o governador era o legítimo representante e autônomo gestor do Fundo Constitucional voltou à tona. E eu pergunto, até quando nós vamos ser convencidos desse discurso fracassado? Até quando nós vamos levar na cara e continuar oferecendo a face para a mesma mentira? Nessa greve, em minha opinião, estávamos em um voo sério. Os legítimos representantes não sabiam muito bem para onde levar o ônibus. Eu mesmo já havia dito e repito, os 15,76 ofertados pelo governo federal, ele não repõe sequer as perdas dos últimos 4 anos, e além disso, ele nos engessa por mais 3 anos. Portanto, passaremos 7 anos com 15,76. Eu sempre acreditei que quando os legítimos representantes fossem recebidos pelo GDF ou pela União, né, que seria o foro correto, eles não conseguiriam nada além desse índice. Não por incompetência deles, mas por conta do contexto. Era só chegar e dizer: gente, não tem mais do que isso, pronto, e acabou. Né? Mas ficaram querendo valorizar o passe. Até porque eles mesmos, os legítimos representantes, num determinado momento, eles bradaram do alto do carro de som que aceitar esses 15,76 seria uma esmola, seria um retrocesso. Bom, naquele momento a situação ficou tão crítica, e sem saber, eu acredito que mais ou menos o que fazer ou para onde nos levar, os legítimos representantes criaram um fato que foi, para manter a massa ocupada, vamos investigar a utilização do Fundo Constitucional do DF, vamos convocar o gestor do Fundo Constitucional, vamos inquiri-lo, né? Como se isso fosse adiantar muita coisa.
E outra, alguém quer me convencer que parlamentares que foram ou são da base aliada desse governo, do executivo local, por mais de 2 anos, eles não sabiam como o fundo constitucional estava sendo gerido? Complicado, né? E de repente a massa foi levada, mansa e pacificamente, para a Câmara Distrital, a fim de mostrar força dos nossos legítimos representantes, né? Onde o gestor do fundo constitucional foi inquirido. Não sei até agora o que isso resolveu. O movimento era justo, a greve era justa, a reivindicação era justa, afinal de contas, mais de 6 anos sem qualquer tipo de ganho real. Mas, enquanto nós não definirmos nossa crise de identidade, o que realmente somos, quem somos, nossas atribuições, principalmente as nossas atribuições, né? Nós vamos ficar nessa situação, sendo manipulado aí pelos políticos locais que nos conduzem a seu bel prazer. Pode parecer hipocrisia o que eu vou falar agora, mas não é. Os legítimos representantes são profissionais. Nesse aspecto eu tenho que render homenagem aos caras. Eles são profissionais. Por isso eu tenho que tirar o chapéu para os legítimos representantes. Eles são fortes sim. Quando eles se determinam a resolver algo do interesse deles, show ou faça sol, eles conseguem. E o mais importante é que eles conseguem democraticamente, com a maioria dos votos, pelo menos dos votos, presentes. Disso ninguém pode reclamar, mesmo que para isso seja necessário fazer uma assembleia de prestação de contas num local e num horário meio inadequado, né? Mesmo para isso seja preciso atrasar uma assembleia para a eleição de comissão eleitoral, né? Até que cheguem pessoas suficientes para que essa comissão eleitoral seja deles, né? Mesmo que seja necessário mudar, né, toda a opinião. Por quê? Na verdade, os sindicalizados é que não foram lá para votar e não estavam lá. Agora o que mais me admira, o mais incrível, é que eles conseguem desfazer tudo o que haviam dito, né, e de uma hora para outra fazer um giro de 180 graus, mudando tudo. Por exemplo, foi do alto do carro de som que nós ouvimos todos os legítimos representantes, todos, dizerem que aceitar os 15,76 seria uma aberração, um retrocesso, seria aceitar uma esmola. E de repente, como num passe de mágica, os legítimos representantes não só mudaram de opinião, como fizeram de um tudo para convencer a categoria de que os 15,76 eram agora a 10ª maravilha do mundo. É lógico que com o reconhecimento do nível superior, né, de apêndice, que é bom, é lógico, ninguém discute que o reconhecimento do nível superior é ruim, não, isso não tem discussão. Bom, mas e olha que democraticamente, mais uma vez, eles conseguiram de novo. A mudança do ponto de vista me deixou bastante admirado. Eu gostaria de saber o que foi que os estimulou com tanta veemência. Como eu não sei, eu vou acreditar que realmente foi a busca pela melhor situação, melhor condição dos interesses da categoria. A última assembleia, ela foi boa. Interessante que eu vi muitos rostos lá que eu não vi há muito tempo. Eu acreditava que o governo empurraria esses 15,76 goela abaixo. Eu disse isso diversas vezes no carro de som, eu disse isso no sindicato, eu disse isso em conversas com alguns colegas. Alguns já estão dizendo que não foi empurrado goela abaixo, que foi aceite nosso, mas tudo bem, né? Na verdade, eu acredito, sempre digo isso, que nós já tínhamos sido enganados, tá? Quando criaram o factoide da tabela invertida. Depois disso, seria uma questão de tempo para nos empurrarem o índice de 15,76, a gente acreditando na tabela invertida. Factoides, eles nos são apresentados o tempo todo. Eu digo que são factoides e reafirmo, factoides sim, como foram as mensagens do governo Arruda, Paulo Otávio, Wilson Lima e Rosso, né? Aquelas mensagens, lembra que foram votadas? Factoides sim, como foi o reajuste dos 13%, que promessa vã, né? Que você foi induzido a acreditar, porque eu não acreditei naqueles 13%. Factoides sim, como foi a greve da eleição, justamente no momento da eleição do sindicato. Factoide sim, como foi a tabela linear lá de 2006. Factoide sim, como foi a mais recente tabela invertida. E com relação a nos darem o que nos foi prometido na última assembleia, nos darão, mas não nos darão do jeito que a gente imagina, pelo menos não. Nos darão a conta-gotas, afinal de contas, precisam ter bandeiras em 2014. Certo como 2 e 2 são 4, em 2014 haverão movimentos. Provavelmente em janeiro, fevereiro e março, e julho, agosto e setembro. Se alguém te prometer, aposte comigo, alguns estão dizendo que eu estou vaticinando, mas não estou vaticinando não, tá? É só ver nas estrelas, está escrito nas estrelas, vão ter os movimentos, né? Se alguém te prometer algum índice diferente do que está nas mensagens governamentais, esse que estão dizendo que a gente aceitou, 15,76, é mentira.
Não acredite. A partir de agora nós estamos engessados por 3 anos, 2013, 14 e 15, com 5% a cada ano e nada mais. A não ser que aconteça algo, e mesmo assim na esfera federal, diga-se aí Polícia Federal, tudo vai ficar como está. Eu vou ficar torcendo aqui para ver se eles conseguem alguma coisa melhor lá. Enfim. Porque aqui já era. Tá? Com relação a reajuste, nada mais do que isso. Tudo o que te prometerem fora disso será factoide para a autopromoção e condução do gado, mansa e pacificamente para o abate nas urnas eleitorais. Mas, apesar dos pesares, né, nessa última Assembleia, ela foi democrática. E essa democracia praticada em nosso meio, ela nos faz reavaliar nossos conceitos. Será que nós somos tão cultos e inteligentes assim como nós pensamos? Né? Dito isso, eu acrescento o seguinte: a democracia geralmente vence. A gente tem que se render a esse fato. Mas o que a maioria de nós, eu pergunto às vezes, tem feito por essa tal democracia? A gente tem comparecido, a gente tem falado, tem criticado, a gente tem sugerido. É bom a gente refletir sobre isso. Alguns têm dito: pô, Tulano, tu só sabe mandar e-mail, tu não aponta soluções e tal. Mas eu te pergunto, colega, pô, e você? Você está fazendo o quê? Tá? Se eu não sei o caminho das pedras, eu não sei o caminho do sucesso, eu sei que certamente o caminho do fracasso é ficar parado. Tá? E a nossa derrota, ela pode ser proporcional à nossa leniência. Eu acredito que o erro está em nós mesmos. Muitos de nós querem sair do lugar, mas não quer assim dispor. Alguns chegam a dizer que tem receio, e eu te pergunto, receio de quê? Tá? Eu posso ficar aqui falando, mas eu vou deixar uma sugestão. Participe das suas assembleias, das suas entidades, porque se a sua entidade não tiver uma diretoria comprometida com você e com os interesses da sua categoria, você poderá ter assembleias de prestação de contas suspeitas, assembleias para composição de comissão eleitoral conduzidas, induzidas, manipuladas, né? Enfim, e o pior, todas essas assembleias elas vão ter a mesma justificativa: a democracia venceu. E o pior é que venceu mesmo, só que você não participou. Mas é bom observar que uma das definições de democracia é o seguinte: democracia também pode ser a ditadura de quem está no poder, né? Então você tem que saber que você faz a diferença, você é a diferença, mas você precisa agir. E por falar nisso, eu lembrei agora que a legislação informa que são condições para o exercício do voto estar associado a pelo menos, no mínimo, 6 meses, né, no seu quadro social. Portanto, verifique aí se você está vinculado formalmente às suas entidades representativas há mais de 6 meses, para que você possa participar de maneira efetiva de todas as atividades. E se você não tiver, não deixe para se vincular em cima da hora, para que você evite, né, desconfortos reais ou manipulados. Alguém pode criar alguma coisa, né, para dizer que você não estava vinculado, enfim. Por exemplo, se você tem a expectativa de participar de algum evento a se realizar no mês de fevereiro de 2014, em uma das suas entidades aí, vincule-se à sua entidade no máximo no mês de julho. Assim você estará apto a participar e fazer a diferença. Votar, por exemplo, na eleição do seu condomínio, né? Não permita que uma diretoria seja eleita com a minoria dos votos. Isso garante legalidade, mas não garante legitimidade, nem representatividade. Essa situação poderia ser considerada democrática. Entretanto, uma diretoria eleita dessa forma não será representativa nunca. Se houver situações com estatutos, não espere reforma não. O estatuto, muito provavelmente, ele não será alterado. Ele vai se prestar a ser utilizado por quem está no poder para atender seus interesses próprios. Portanto, fica aqui uma dica: lutar sempre, desistir nunca, vencer talvez. Abraço, gente, fica com Deus.